Olá, tudo bem? Obrigada pela sua companhia. Começa agora mais uma edição inédita do programa Território Aberto. E sou eu, Tatiane Aires, quem te acompanha pelos próximos 30 minutos numa conexão entre Brasil e Espanha, ao som de Davi Tavares. Dono de uma intimidade virtuosa com o seu violão, o compositor Davi Tavares vem escrevendo a sua história com notas sofisticadas. Ele é natural de Guarapuava, mas em 1987 deixou o Brasil em busca de um sonho: estudar e ser especialista em flamenco, um gênero relacionado à região da Andaluzia, na Espanha, país que acolheu o músico e o acolhe até hoje. E foi lá que ele conheceu toda a diversidade e multiplicidade desta bela cultura. Então, vamos viajar com ela. Com vocês, Davi Tavares. Davi, me fala um pouquinho da sua trajetória, então, desde a saída de Guarapuava, a ida para Curitiba, os estudos com o Valdomiro Prodóximo, até a Espanha. Um pouquinho da sua história mesmo. Que
eu comecei a tocar violão popular com o meu irmão, né? Tocando músicas assim populares, música sertaneja, lá em Guarapuava. E depois eu vim a Curitiba a estudar com o Valdomiro Prodóximo no Conservatório de Música Villa-Lobos, a aprender violão clássico. E eu toquei, né? Estudei e toquei durante muito tempo violão clássico, mas depois eu escutei um violonista espanhol que se chama Paco de Lucia, de flamenco. Eu me apaixonei também por aquele estilo, né, de violão. E naquela época, eu sempre falo, porque hoje em dia é comum, né? Você no YouTube, você tem tutorial, aulas, você pode ver qualquer coisa e aprender qualquer coisa, mas naquela época não tinha isso, né? Então eu tive que ir para a Espanha para aprender violão flamenco, né? Guitarra flamenca.
Vamos falar da escolha do flamenco, especialmente, e os desdobramentos que ele tem. O porquê te apaixonou? O que esse estilo tem? O que um instrumento te possibilita que te faz ir mais longe? O que me chamou a atenção, né, do violão flamenco, principalmente, porque flamenco também se canta, né, e se dança, mas no meu caso, como eu sou violonista, então do violão flamenco as características, digamos, de sonoridade, né, que tem os ritmos, né, musicalmente falando, e digamos, falando de violão, a técnica, né, e os novos recursos que tem, efeitos que tem o violão flamenco, que não existe nos outros estilos de violão, né, como o rasgueio, ou seja, a técnica, né, do flamenco é útil, né, para você poder utilizar em outras músicas também. Isso que, digamos, que me atraiu, essa coisa do flamenco, essa exclusividade, né, essa coisa de ter essa técnica especial para tocar o flamenco.
Duérmete mi bien, que yo estaré aquí trenzando tus sueños con hilos de un dulce sabor carmesí. Si la bruja viene no te verá, porque en la ventana una piel de nieve le ha crecido al cristal. A la luna llena, a su luz de seda, non se ve las penas. A la luna nueva, que la luz se lleva, si duerme mi nena. El olor a mar, el color añil, la hora de comer, el sabor a sal, están aquí para ti. Mañana verás como sin querer, muy poquito a poco te va a crecer tu nueva piel de mujer. A la luna llena, a su luz de seda, non se ve las penas. A la luna nueva, que la luz se lleva, si duerme mi nena. Eu comecei, né, quando fui à Espanha, comecei a estudar flamenco e eu digo isso porque os ritmos, né, digamos, os principais ritmos do flamenco, ou mais conhecidos, né, são a rumba, os tangos flamencos, sevillanas, bulerias, alegrias. E digamos que no primeiro disco, por exemplo, Um Brasileiro em Madrid, é mais flamenco, né? Porque eu tinha recém-chegado aquela vontade, aquela fome de aprender, né? De aprender o flamenco. E depois, nos discos seguintes, eu já fui, assim, na parte de composição, né? Eu fui mesclando já com essa coisa brasileira, com essa influência que eu tinha brasileira. E depois, estando em Madrid, eu toquei com muitos músicos espanhóis e músicos cubanos, por exemplo, né? Até o ano passado, eu fiz uma turnê com um grande saxofonista cubano, né, Paquito de Rivera. E então você vai aprendendo, né? E todos esses elementos que eu aprendo, eu depois, sem querer, sai na música, né? Sai na composição. Então, nesse último disco, Flamenco Trópico, como eu tinha feito a turnê com o Paquito, eu chamei ele também para gravar e os músicos também que tocaram na turnê para gravar no disco também, né? Então, tem essa influência nesse último disco bastante latina, cubana, né? Mas eu não nego as influências de violão clássico, né? Quando eu estudava aqui no Vila Lobos, aqui em Curitiba, sempre aparecem esses elementos, né? A música brasileira, a música clássica, a música latina e a música flamenca, claro. Você falou dos parceiros que você reuniu para esse disco, são inúmeros. E eu queria falar dos parceiros para essa apresentação especial, que foi o dia de hoje. O porquê da escolha de cada um deles e a relação que você tem. Você estava até me contando aqui nos bastidores, puxa, que saudades de tocar com eles, de encontrar com eles, de fazer viagens, enfim. Me fala da escolha deles e o porquê. Bom, a escolha deles, em primeiro lugar, que são excelentes artistas, né? Excelentes músicos. No caso do André, é um violonista muito bom, ele toca violoncelo, toca sax, toca piano, é um produtor muito bom, tem um estúdio. Então, super músico. E o Paulo também, né, um cantor, tal.
Mas também existe uma parte afetiva, né? O André Prodóximo, ele é filho do Valdomiro Prodóximo, que é meu professor de violão clássico, né? Que eu tive. Então eu conheci ele criança, assim, bebê. Então é muito gostoso, né? E o Paulo Mestre também, quando eu vim de Guarapuava para Curitiba, eu conheci e a gente fazia serenata, porque não era nem profissional, mas a gente tocava, então a gente fazia serenata, ia na casa do povo, tocar violão e cantar. Então, antes de eu ir para a Espanha, né? Então é uma relação íntima de muito tempo atrás e muito gostosa. Então, aquilo que a gente estava falando é que eu senti saudades, né, deles, porque a última turnê que a gente fez aqui faz uns 2 anos, não, faz 3 anos, a gente fez uma turnê no Brasil e é muito gostoso, né? Porque insisto que excelentes artistas e excelente pessoa também. Eu daria minha vida só pra te abraçar, pra curar essa ferida, o remédio é amar. Tempo nunca volta atrás, eu sei, mas pode me ajudar a não me perder, não me machucar. Não dá pra entender, nem pra resolver a maravilha de paixão que eu sinto por você. Coisas que o amor não pode explicar, e só as trilhas da paixão vai poder me levar. Tudo que move meu mundo mora em você. Tocar tua desveludo, lume de prazer. Tempo nunca volta atrás, eu sei, mas vale recordar as velhas canções, bocas que beijei. Não dá pra entender, nem pra resolver a maravilha de paixão que eu sinto por você. Os momentos bons, like a Rolling Stones, como se o mundo num segundo fosse se acabar. Não dá pra entender, nem pra resolver a maravilha de paixão que eu sinto por você. Os momentos bons, like a Rolling Stones, como se o mundo num segundo fosse se acabar. Por fim, um paralelo, mas isso é uma visão pessoal, a sua sensação. A música instrumental, como você vê ela sendo recebida no Brasil e, por exemplo, na Espanha, que é o país que lhe acolheu? Afinal, a música instrumental, ela está ganhando cada vez mais espaço, mas ainda não é consumida como outros estilos que a gente vê.
exige que o público vá se adaptando e se aproximando e se apaixonando por ela. Como cada país recebe, como você se sente? É uma música menos comercial, né? Nas rádios populares não se toca música instrumental. Então é uma questão de educação. Se tocasse música instrumental na rádio, o pessoal... Então é falta de costume. Eu não cresci numa família erudita, eu escutava rádio, música, né? Música popular. Então eu sei esse processo, não é um processo que você... da noite para o dia, né? É um aprendizado, você tem que acostumar o ouvido. E a música instrumental, o que eu faço digamos que não é uma música instrumental muito difícil de escutar, porque eu venho de uma escola popular também, né? Então eu tento fazer uma música instrumental que seja, ao mesmo tempo, canção, né? Que seja melódica, fácil de escutar. Porque eu gosto assim, né? Porque eu gosto, quando escuto alguma coisa, eu gosto que seja melódico, eu gosto que seja bonito. Mas falando da música instrumental, ela mesmo na Espanha, ela é menos popular que a música com voz, né? Que a música cantada, também na Espanha. Para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, pesquisar outros discos além daquilo que a gente ouviu hoje no programa, passa para a gente os seus canais de contato, abre o seu leque. Deixa eu ver se eu sei. Então, o meu Instagram é @DaviFabianTavares. Eu tenho Facebook também, é Davi Tavares, e tem também meu canal no YouTube, que vocês põem lá Davi Tavares, guitarrista, e já aparece, digamos, lá nessas plataformas que eu tenho alguma informação, vídeos e informação dos próximos concertos, né, e próximos lançamentos.
No programa Território Aberto de hoje, a gente teve a oportunidade de viajar até a Espanha ao som do impecável violão de Davi Tavares. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da sonoridade do artista, suas outras obras e seus convidados, acesse os endereços que estão aparecendo agora na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia, pela parceria de sempre e em breve a gente tem mais encontro e mais novidade por aqui. Então, até!